Boa noite, bem-vindos à nossa casa, muita alegria, todos aqui presentes, né? Aos nossos amigos internautas também, boa noite. É uma semana que está próximo da Páscoa, é uma semana importante para que a gente possa sempre fazer as nossas reflexões de como nós estamos, quem somos, para onde vamos, né, o que estamos fazendo aqui. Essas perguntas são importantes para que a gente possa criar as expectativas, entusiasmar nessa nossa oportunidade de encarnação, né? Então, é muito importante a gente começar fazendo essas reflexões. Então, vamos iniciar fazendo a nossa oração, a nossa prece inicial, pedindo à equipe espiritual que sempre está conosco na nossa casa, a Jesus, esse irmão incondicional, para que neste momento que vamos ouvir os seus ensinamentos, mestre, acompanha-nos, dai-nos um pouco da tua sabedoria, do teu entendimento, para que nós possamos também entender, compreender e colocar no dia a dia esses ensinamentos que são tão salutares. Pedimos a espiritualidade maior para que ampare os nossos pensamentos, ajude-nos a concatenar essas nossas ideias e acalmar o nosso coração. Deixá-lo mais brando, para que assim nós possamos compreender e colocar no dia a dia esses ensinamentos que são tão importantes para a nossa vida terrena. Em teu nome, mestre, em nome dessa equipe que sempre está conosco, nos protegendo e amparando, nós pedimos a permissão e iniciamos a nossa atividade desta noite. Essa atividade dessa noite é a palestra da Soraya. Nós fugimos um pouquinho do tema, que seria a sequência do Evangelho, mas por uma boa causa. Já que nós estamos aí advindos da Páscoa, trazer uma mensagem mais voltada para esse tema, para que a gente possa refrescar a nossa mente e encher o nosso coração de mais amor, mais entendimento, para que a nossa vida procure ficar mais leve, né? Já que a gente acha que nós temos um fardo muito pesado, que a gente não dá conta de carregar, mas a gente sabe que dá. Ele nunca nos dá o que a gente não consegue, né? Então, a nossa palestra hoje vai estar mais voltado para o tema de Páscoa, para nosso renascimento espiritual. E nós passamos a palavra para Soraya. Obrigado, Edson. Obrigada e boa noite a todos. E é sempre com muita alegria, com muito prazer que nós estamos aqui e vamos hoje fazer juntos essa reflexão que o Edson já deu uma introdução aí, né? A gente vai conversar sobre a Páscoa, realmente, o que significa, o que é a Páscoa e como nós entendemos. A gente não vai falar de coelhinhos nem de ovos de chocolate aqui hoje, né? Embora seja muito gostoso. E para falar de Páscoa, nós precisamos também fazer um retorno aqui e um pouco mais longe para que a gente possa entender um pouquinho hoje. E é uma tarefa muito difícil, né? Eu separei o livro Boa Nova, separei 2 mensagens e a gente vai fazer uma reflexão em cima. Mas antes, só para a gente ir entendendo, a Páscoa, ela é uma festa muito antiga, mas muito, muito antiga, bem antes, né, ao cristianismo, e que herdou do judaísmo mais antigo ainda. É um hábito, né, do Êxodo, que significa a fuga dos judeus, a fuga dos hebreus do Egito.
escravizados que eram, que passaram por 400 anos, 400 e pouquinhos anos escravizados. Então, essa Páscoa significa persa, que é pular, passar por cima. Então, vamos entendendo para que a gente possa chegar até os dias de hoje, né? E esse termo de passar por cima, ele é muito antigo também. Muito antes da fuga, né, dos escravizados, esse passar por cima era aquele sangue que antes, lá nas tendas, muito antes dessa escravização, eles passavam nas tendas o sangue do cordeiro, do cabrito, para espantar os maus espíritos, o mal, as doenças. Então, eles tinham esse hábito de passar por aí. E, no dia, esse anjo da morte, que foi designado para passar antes que os escravos fugissem, o que eles fizeram? Eles também passaram o sangue nas portas, nos portais. Então, a casa que tivesse aquele símbolo, esse anjo, ele passava, ele pulava aquela casa, né? Então, esse passar, esse persa, significa liberdade. Pode também significar liberdade. É passar aquele momento, passar por cima. Então, não tem como a gente falar de Páscoa desvinculando do êxodo dos judeus. A gente precisa falar e está realmente vinculado, né, que foi a libertação daquele povo, a libertação da escravidão do Egito. Esse momento tão importante e que é relembrado até os dias atuais, né? Eles têm o hábito de comer aqueles pães ázimos ou asmos, né? A verdura, a erva amarga. Esse pão, ele é sem fermento. Sabe por quê? Porque não deu tempo de fermentar antes da fuga. Então, eles fizeram ali, não fermentou, e levaram aquele pão. Por isso que esse pão é feito de uma massa fininha, né? Porque não deu tempo. Aquela erva amarga que comem até hoje é para lembrar o sofrimento, para lembrar dos ancestrais, dos antigos, né? Das famílias, a escravidão, a dureza que foram, né, vividos pelos familiares, para os antigos. Então, a Páscoa, essa ceia, ela é marcada também no momento de vida, de história do Cristo, é celebrada num desses jantares da Páscoa. Não que aconteceu depois do Cristo, mas esse evento, a vida de Jesus, foi comemorada nessa semana, num desses jantares, né? Então, essa pressa também de sair correndo, de não dar tempo de fermentar aquele pão. Às vezes, a gente tem que prestar atenção na nossa vida das oportunidades, trazendo para os dias atuais, das oportunidades que a gente tem na vida. Observar, analisar com calma, porque às vezes passa das nossas mãos, né? E hoje, um marco característico na história, na Páscoa, é o cordeiro, é esse cabrito, que ele convivia com as pessoas na casa, ele convivia, tinha um afeto, pegava-se uma intimidade
com aquele cordeiro e depois sacrificava o cordeiro, deixando um símbolo aí para nós dessa intimidade que criava, mas foi ele, nessa alimentação, que sustentou também a ida deles, né? Então, a representação no nosso êxodo, na nossa libertação, na nossa caminhada espiritual, significa o exercício do desapego, sabe? Como esse cordeiro era retido ali, com a família, era solto, caminhava junto aquele bichinho. Então, isso faz parte, é um exercício da nossa evolução, do desapego. Tem muitas vezes, minha gente, que a gente tem que deixar, por algum tempo, pessoas queridas, né? Às vezes na caminhada, a gente deixa, né? Deixa para trás ou vai para frente, às vezes situações, algo muito precioso para a gente, e nesse momento de evolução, nós precisamos treinar isso, porque a morte não existe. Nós somos espíritos eternos, né? Mas é preciso aprender o processo da jornada. Ninguém chega lá no fim, ninguém aprende isso. Na nossa condição de espíritos imperfeitos, a gente dá um salto. Então, o que nós precisamos aprender é como se dá o processo da nossa jornada, o processo da nossa evolução. Então, é uma festa muito importante, mas é muito importante. E ela se dava, e era associado também à primavera. Depois de ter passado as 3 estações, o inverno tenebroso, sofrido, o outono, era entre a primavera, no início ali da primavera que acontecia, e acontece essa festa, simbolizando também que junto com a primavera vem flores, alimento, perfume. É uma nova vida, na nossa vida. Então, o cristianismo herdou esse movimento, mas já herdou um pouco diferente. Herdou com um sentido mais espiritual, não tão material, tão duro como foi, né? Ele já tinha assim um sentido mais leve, um sentido mais amplo, mais profundo do que era, né? E do que é essa Páscoa. E eles se reuniam uma vez por ano, os reis faziam essa reunião. E Jesus, ele tinha um propósito. Jesus era o raio de esperança, era um raio de luz de tudo que era diferente. Era a transformação, era aquele rei que todo mundo estava esperando, sem entender muito bem que rei era aquele, né? Como que se daria aquele movimento daquele rei tão esperado, os discípulos ali ansiosos, esperando o momento em que ele ia anunciar a tomada de poder, em que ele ia deixar ali, né, uma nova esperança, pegando as leis da época, usando a política, e todo mundo estava esperando esse movimento, esse rei. E eles conversaram entre si. Não, mas a gente já ouviu falar que em breve ele vai marcar uma reunião. E a gente sabe, pelos livros, pelas mensagens, né, espírita, que era a última ceia, que era essa reunião mesmo, que ele logo agendou e marcou essa última ceia. Eu vou ler um pedacinho desse livro que é perfeito, que tem muitas passagens
de Jesus nessa trajetória dele, onde ele fala assim: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura, humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, mas que não seja passageira, quanto às edificações do egoísmo e do orgulho humano. Os homens na época aplaudiam, claro que 100%, a matéria, o poder, quem tinha mais. E ele diz ainda que ele precisava partir. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Jesus disse que a vitória dele é a dos que sabem ser derrotados. Olha que coisa mais linda e profunda, a vitória de quem sabe ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. E aí, sem entender muito, todo mundo já estava ali, sem entender o que Jesus falava, de que reino era aquele, que eles não estavam compreendendo muito bem. E aí Jesus disse: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós, outros, me há de trair. As mãos que acariciei voltam-se agora contra mim, todavia minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. E aquela pequena assembleia, sem entender nada, com exceção de Judas, que ele já tinha combinado, só faltava o beijo para consumar aquele fato, com exceção dele que estava ali sisudo para finalizar aquilo que ele já tinha feito acordo. E ele disse: penosa sensação de mal-estar se estabelecer entre todos. E eles, sem entender, começaram a perguntar: mas como, Senhor? Quem será o traidor? Não é possível. Entre nós não tem mistério, a gente não esconde nada. Como é possível um de nós trair o Senhor? E aí começou, Filipe, Tiago, serei eu? Quem será? Na ingenuidade deles, André, igualmente, falou: mas serei eu que vou trair? Naquela ansiedade de uma criança espiritual. E Jesus, que se mantiver em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu: Tiago, faze calar a tua voz, de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde, não importa como seja a nossa chamada, não importa como seja o nosso testemunho, se é de vida, se é de morte, o essencial é velarmos a nossa união com Deus. E em todas as circunstâncias, é indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Então, Deus nos convida, através de Jesus, dos seus exemplos, da sua vivência, que atender a Ele é atender os nossos irmãos, o mais próximo, o mais sofrido, aquele que derrama lágrimas nos olhos, aquele que está no hospital, aquele que está caído, é até Ele. Como que nós vamos ouvir Deus, se não através do próximo? É ter os nossos sentidos para poder ouvir Deus.
Ouço Deus, o murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus, o furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Vejo Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor dos ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor dos ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais.
Pois é. E ainda nessa ceia que Jesus reconstruiu, né, e fez de maneira ostensiva a nova ideia do que seria o seu ministério. E ele fala com João que eles ainda não poderiam compreender na íntegra, mas que ele enviaria um consolador logo depois e explicaria melhor e falaria o que ele não pôde falar. Eles ainda não compreendiam que esse reino de Deus, que Jesus veio nos ensinar, ele não se dá através das facilidades, é através de muitos desafios, de muita luta. E eles acreditavam que podia acontecer, né, tranquilo, que ia tomar o poder e que ia ficar tudo bem, mas Jesus ainda, vários fatos, a vida de Jesus inteira, cada segundo é uma lição, é um ensinamento. Mas na hora em que ele fala assim, eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar, muitas vezes, o abandono, a ingratidão, o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. O apóstolo impressionara vivamente com as derradeiras palavras do Mestre e passou a meditar sobre os seus ensinos. E aquela reação estranha, o que Jesus faz? Ele pega o pão, ele pega aquele pão, parte nos pedaços que está ali os discípulos, e ele entrega o primeiro pedaço para Judas. E ele, naquela atitude, ele quer dizer o quê? Judas, aconteça o que acontecer, por mais que você vai me fazer, estarei contigo. Sou teu irmão, és meu amigo. E entrega o pedaço para ele, o primeiro. Como a gente faz hoje nos nossos bolos de aniversário. O primeiro pedaço a gente entrega para uma pessoa querida, de afeto, né? E naquela época, o primeiro pedaço, aquele anfitrião, entregava para uma pessoa de muito valor, de muito poder, de muito respeito pelo dono da casa. E Cristo entrega para Judas. E entrega para cada um. E vai falando com cada um. E ele, sem entender muito, ele entrega também o vinho. E os discípulos, não compreendendo muito aquilo, eles, mas mestre, o que significa isso? Me conta, me explica direito. Pedro, que era o mais assim, acentuado, mais duro, me explica, o que é isso? O que significa? E ele disse, tomai e comei, eis o meu corpo. Em seguida serviu o vinho. E mais uma vez eles não estão me entendendo nada, mestre. O que acontece? E Jesus disse, este pão significa o banquete do meu evangelho. E este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. E aí, todos os que partilharem conosco através do tempo deste pão eterno, desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Então Jesus fala do reino dele, que o trabalho é imenso, mesmo porque ele tinha que
porque ele tinha outras ovelhas. Ali não era o aprisco só que ele tinha que cuidar, não era só aquele quadrado, aquele lugar onde se guarda ovelhas, gado. Não, ele diz aqui que ele tinha outras para cuidar, mas o reino nos espera com a sua eternidade luminosa. Altamente tocados por essa fala de Jesus, sem entender muito, enquanto Jesus estava ali conversando com João, todos começaram aquela fala, Tiago, João, Felipe, Tadeu, Levi, e eles começaram ali, quem vai ser o maior de nós? Que hora que vai ser isso? Que hora vai se dar essa lida, tomar esse poder? Você vai cuidar de algumas coisas, eu vou cuidar de outra, né? E Tadeu esclarecia que o intento dele era dominar os mais fortes e passar os ensinamentos de Jesus a todo custo, a força, a ferro e a fogo se precisasse. Ele seria o maior. E Jesus interrompe a conversa com João e aquela fala, o maior de todos, tocou profundamente Jesus. E então ele convida ali, aquele colégio, os componentes dele, com exceção de Judas, que Judas já estava ali se sentindo, quase que excluído, mas triunfando da proposta que ele tinha assumido, naquele silêncio sombrio de quem sabe que estava fazendo coisa errada, né? E Jesus, então, disse para eles, nesse momento do lava-pés. Naquele momento, os apóstolos observam que ele se erguia daquela reunião, daquele centro, todos espantados, porque ele despiu-se daquela túnica, ele amarrou uma toalha em torno dos rins, pegou de uma jarra uma água perfumada e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E eles, muito atordoados com aquilo, sem entender mais uma vez. E quando chega na vez de Pedro, Pedro disse: esses meus companheiros são os traidores. Eles estão te tratando, mestre, como um escravo do mais baixo, que atende o seu senhor. Comigo não vai me lavar os meus pés. E aí, Jesus diz: vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, Senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés um dos outros no caminho da vida, porque o reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se faz sinceramente o menor de todos. E Pedro, então, permite Jesus lavar os pés dele. E ele diz: se você não permitir e não deixar eu lavar os seus pés, tu não fazes mais parte comigo. Essa lição, em cada vivência, Jesus deixa uns ensinamentos, que isso é no nosso dia a dia. Que se a gente não souber, não enxergar o outro, é lavar o pé, pegar a bucha de lavar roupa e correr lá, na pressa, é lavar, é sentir o nosso irmão. É para que ele faça parte da nossa vida. Essa é a nossa realidade. E essa mudança que Jesus veio trazer foi uma mudança de fora para dentro, é importante? Também é importante, faz parte. Mas é a mudança de dentro para fora. É a transformação. Jesus era a esperança que os profetas já tinham anunciado, a esperança de uma vida em paz, de uma vida de justiça. Então Jesus, ele era o temor, porque ia transformar tudo. Jesus fala que veio trazer, o que ele veio trazer?
Ele veio trazer a paz, mas a espada também, né? E a espada é a renovação, é esse fermento que não cessa nunca. Ele veio trazer, sim, essa mudança, né? E veio trazer essa inquietação, essa busca nossa diária na vivência do Evangelho, né? Porque Jesus veio nos ensinar, Ele não veio fazer nada por nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai, senão por mim. E dentro dessa traição toda, quando aquilo ali se consumou, que acontece? Mais um ensinamento na cruz. Quando Jesus, crucificado, e Judas, já no arrependimento mortal, ele suicida-se. E Jesus, ainda nesse instante, vários anjos de luz chegaram até ele. Ele já estava se desligando. Um anjo cuidando, pinçando as feridas, outro cuidando da cabeça, aquele cabelo duro de sangue, outro cuidando da sua alma, do seu corpo, da sua pouca roupa. Aquela luminosidade nesse instante. E, de repente, um anjo, que é uma mensagem das mais lindas, um anjo solitário. Esse anjo solitário desce, iluminando por onde passa, chega até os pés do Cristo, faz uma reverência e sobe. Encosta a cabecinha no ouvido aqui do Cristo, junto do rosto. Cristo balbucia algumas palavras e esse anjo sai célere. Aonde que ele foi? Jesus dá ordens para ele. Vá e socorre Judas, que acabou de suicidar-se. Nesse momento, na cruz, ele ainda deixa uma mensagem do amigo, porque Judas poderia não ter piorado tanto a situação dele, como a de Pedro, que traiu Jesus por 3 vezes, mas ele complicou muito, suicidando-se. E Jesus, quando termina ali, que está só o corpo, segundo as mensagens espírita de Maria Dolores, desse livro perfeito, para onde Jesus vai, no primeiro momento, desce nos confins dos umbrais, onde está lá Judas, no mais terrível sofrimento, enlouquecido. E Jesus chega ali, pelo menos para adormecer aquele irmão, a qual ele chama mais uma vez de irmão, e depois ele vai dar direcionamento para reparações, para as próximas encarnações. Mas a gente tem notícia que quem resgatou Judas? Maria, Mãe Santíssima. Quem sabe Maria não está desde essa época que ela é responsável de cuidar do suicida. Então Maria vai e acolhe Judas. Nessa mensagem, junto com infinitas mensagens que quer nos dizer, mais do que nunca Jesus mostra nessa hora que a vida não acaba aqui, que existe uma vida após a vida, que nós somos espíritos imortais e responsáveis da nossa jornada terrestre. Somos espíritos imortais. Simples.
E vamos só passar aqui. Nós estamos sem relógio aqui, meninas. Vamos lá. Bem rapidinho, porque a mensagem que esse momento do Cristo nos traz, a gente ficaria aqui. Né? São inúmeras. Mas o discípulo tão querido dele também, vamos falar um pouco de Pedro. Quando Pedro, embrutecido ali, e diz que ele daria a vida pelo Mestre, que ele queria seguir o Mestre. E Jesus explica para ele que ele tinha que ir. Né? E ele não estava entendendo. Ele falou, eu vou junto com o Senhor onde quer que o Senhor vá. E Jesus disse, Pedro, você ainda tem muito que aprender nessa jornada. Vocês ainda estão na experiência de aprendizado. Você não consegue me acompanhar. E ele disse, ficou muito bravo. E está pensando que tipo de homem que eu sou? Então eu não sou um homem para acompanhar? E Jesus disse para ele, Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Acalma-te. Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Jesus diz para ele que o homem no mundo é muito mais frágil do que perverso. Porque Pedro questionou. Então eu sou um homem mau? Eu sou rude? Sou ruim? Como que eu sou? E Jesus fala com ele. Não, o homem é muito mais infantil ainda. Um espírito, criança, do que perverso, Pedro. E 3 vezes, naquela angústia, quando Jesus já tinha sido preso, e todos falavam ali, não, eu vi ele adentrar em cima daquele burrinho, do jumentinho, junto com uma leva de pessoas, e eu tenho certeza que eram bandidos, ladrões, ele é um falso, ele é tantas coisas. E Pedro, ouvindo aquilo, ele falou, o quê? Eu vou ter que enfrentar tudo isso? Ele foi esfriando, e Jesus disse que essa hora todos os seus discípulos iam para os seus afazeres, inclusive Pedro, negando-lhe 3 vezes. E assim aconteceu. Uma jovem senhora reconheceu ele e disse, você é amigo do Messias? E Pedro disse, não, estás enganada. Mais uma vez. E ele disse, te reconheci sim, você veio socorrer o seu mestre. Ele disse, não, meu mestre não. Mais uma vez, você está enganada comigo. Então, nas 3 vezes, ele negou Jesus. E a mensagem da cruz, o que ela significa para nós? Para muitas pessoas, ela significa o fim, pronto, acabou. Não, ali era o prelúdio de uma vida nova, de um recomeço, de energias. Ali era o começo da nossa vida, do ensinamento de Jesus. Muitos entendem e comemoram a Sexta-feira Santa, a Quinta-feira Santa, como que se a sexta fosse o dia mais importante e o dia mais especial. Comemora a morte de Jesus, ateiam fogo no boneco do Judas, comemora nesse sofrimento, porque na minha época e de muitos aqui, eu tenho certeza que até meio-dia a gente não podia falar alto, não podia levantar, não podia comer, não podia pentear o cabelo, não podia fazer nada, porque estava ali comemorando, não, era a morte de Jesus. E para nós, espíritas, essa mensagem da cruz, ela é muito mais profunda. A gente comemora todos os dias, porque vem nos trazer um ensinamento tão profundo. Mas o domingo é muito especial, porque tem o renascimento. Jesus provou ali e ficou durante uns 40 dias ou mais junto com os discípulos.
depois de ser crucificado, né? E a crucificação naquela época era tida como a mais perversa que podia ser. Podia ser morto, podia ser assassinado, podia ser apedrejado, mas a crucificação era a pior. Era para os piores criminosos. E Jesus entrou nesse rol dos piores criminosos. Né? Porque a pessoa está crucificada e pode demorar dias para desencarnar. E naquele momento ali, ele ainda ocupa daquele instante. E o que ele diz? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Deixando mais uma lição de amor, né, de fraternidade, de irmandade, de libertação, da busca da libertação da opressão que nós sofremos hoje. Não é a opressão dos poderes, do ouro, do dinheiro, da casa. Não, não são esses bens que vai nos dizer que vamos ocupar um lugar no reino e que vamos chegar lá. O que deixa a gente oprimido, depressivo, o que nos angustia é o orgulho, a vaidade, o egoísmo. São os nossos opressores. E o Evangelho de Jesus é a vacina contra isso. Porque hoje, se Jesus tivesse encarnado, porque ele nunca foi, ele está junto de nós sempre. Mas se ele tivesse encarnado aqui, com a rede, com a tecnologia, o que a gente ia fazer? Deleta Jesus. Já não quer ele no nosso quadro. Vamos cancelar Jesus. Porque ele ainda está nos mostrando o reino dele. Mas como somos espíritos ainda muito atrapalhados em evolução, em crescimento, olha lá quantos milênios, e nós repetindo as coisas, sexta-feira, queimando o boneco, e enfim. Mas o Espiritismo Consolador Prometido veio nos ensinar uma outra maneira. Veio nos ensinar que todos temos jeito. Veio nos ensinar que junto de Jesus nós temos paz. Que estando trilhando o seu Evangelho a duras penas, com dores, com desafios, não abrindo o caminho, não abrindo mão de Jesus, teremos paz, porque sentiremos Ele dentro de nós, porque Ele nunca esteve fora. Então, sentiremos essa paz espírita. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou
Faz tempo aqui, meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Como é bom a gente ter Jesus para seguir, alguém para amar. Amor, renúncia, carinho e a liberdade que a gente tanto busca. A nossa libertação, ela nasce do dever cumprido. Do dever cumprido junto com o Evangelho de Jesus, né? Então, cada domingo de Ramos realizado é uma alma, é um ponto, né? Cada ser que a gente atende, cada irmão nosso, cada ato, cada palavra nossa é um domingo de Ramos. O que a Páscoa significa na nossa vida? Ela significa esse crescimento, essa evolução. Significa encarar o deserto íntimo, incrustado, enferrujado dentro de nós. A gente não precisa mais ser escravizados 400 anos. Nós já somos, né? Nós, no batismo, a gente tem um símbolo tão lindo, que é nascer daquela água, aquele homem velho, nasce o homem limpo, transformado. Nós, espíritas, e todos, a gente não precisa de batismo. A hora que a gente está lá no líquido amniótico, a gente já recebeu o batismo. A reencarnação é o perdão de Deus para conosco. É a oportunidade da gente reparar as nossas faltas, rumo à nossa evolução, rumo à nossa jornada. Fazer uma sopa, um enxovalzinho, é sensacional, é fantástico. Mas fazer a viagem interna é perfeito, porque a gente vai dar de cara com o nosso deserto. E só nós podemos mexer aqui e transformar esse deserto, junto com Jesus. Porque Ele não vai fazer nada, Ele já veio, Ele já está aqui, e Ele já deixou um roteiro de luz. Então, eu quero desejar para cada um que nos ouve nos seus lares, permita que Jesus renasça, encontre um canto para florir, para deixar florir esse Evangelho dentro de cada coração. Que nós possamos ter uma Páscoa todos os dias, mas uma Páscoa em família, respeitando, amando, não desistindo nunca, jamais. Nós estamos fazendo o nosso passo coletivo por causa da nossa reforma. Então eu quero pedir nesse momento, antes da gente finalizar com uma música que vai ser a nossa prece, que cada um possa internalizar. Oi? Hoje tem o passe normal? Desculpa, gente, é porque não me passaram e como a gente está em reforma, achei que fosse. Então, que nós possamos, que cada um possa levar aqui essa centelha divina e não levar aqui, falei errado, ela já existe aqui. Deixa ela aflorar, deixa ela ser luz
que é para isso que nós reencarnamos, ser luz. Nós vamos finalizar com uma música que é a nossa prece final. Senhor, eu gostaria de ser uma Via Láctea de amor, para que as noites aqui na terra fossem mais belas. Na minha pequenez, sei que não posso ser um arquipélago de astros. Deixe-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu queria ser a chuva generosa que, caindo sobre a terra, reverdece o chão. Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, artista, para encantar a grandeza da tua magia. Porém, me falta o astro, a poesia, a arte, a inspiração. Deixe-me apenas dizer-te que eu amo a vida, para engrandecer-te, por ser bela e colorida. Então, nada sendo, muito obrigado, Senhor, pelos dias que vivi. Muito obrigado, Senhor, porque nasci. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Eu queria ser um jardim de flores, de todas as cores.